Olá meu povo, nós estamos no apiário São José, na comunidade de Melosa, em Remanso, onde o nosso colega José Ricardo Júnior vai explicar para a gente o processo, o passo a passo de beneficiamento de cera. É interessante, bastante interessante, que aqui eles fazem um procedimento que é utilizando máquinas que são adquiridas de fora da propriedade e também coisas que eles criam aqui para facilitar a produção. Vem com a gente! Bom dia pessoal, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o processamento, beneficiamento da cera de abelha, que é um dos principais elementos para quem trabalha com apicultura, a criação de abelhas. Então a gente tem alguns métodos, né, de conseguir. Esse aqui é um quadro de abelha onde a gente já coletou o mel e agora a gente faz um processo ali no banho-maria, onde a gente consegue também a vapor para estar extraindo de forma melhor e aproveitando o quadro para a gente fazer novamente o uso dele na próxima safra. Aqui a gente já pode observar que os opérculos estão todos vazios, então a gente vai levar ele para o tambor, onde vai receber uma temperatura um pouco mais alta para estar fazendo o derretimento da cera, onde a gente vai estar coletando essa cera embaixo em um balde para depois estar processando ela novamente, fazendo em lâminas. Outra forma da gente conseguir é quando a gente está fazendo a colheita do mel, a gente está limpando os quadros, tirando os opérculos aqui, que as abelhas colocam para... quando a gente percebe que o mel está maduro é quando ele está totalmente lacrado aqui. A gente faz tirando essa parte e aproveita ela também para ser beneficiada no final da safra, onde a gente coleta todos em tamanhos maiores para estar armazenando e também evitando que a traça possa prejudicar toda a cera. Quando a gente desopercula os favos, aqui ele já foi centrifugado, aí ficou só os alvéolos vazios com cera, onde vai receber uma temperatura um pouco mais alta do que o ambiente, né, para estar fazendo derretimento. Depois do derretimento da cera, é coletada nos baldes e ela vai se transformar nessa cera maior, que é o que a gente chama de cera bruta, onde fica com esses bolos bem grandes. Aí dependendo da quantidade, pode chegar a 5 quilos em cada uma parte ou até mais. Depois desse processo, a gente vai cortar ele e levar para as latas que vão ser derretidas a cera agora em banho-maria. Banho-maria a gente utiliza para que não fique com cheiro de queimada a cera e também é o que pode ocasionar das abelhas não ter muita aceitação. A gente faz esse processo para ter também uma cera mais limpa, que vai ser coada, e a gente pode estar fazendo um processo onde a cera fica bem mais aceitável para as abelhas e vai ser bem melhor também depois para a colheita. Esse processo de fazer a cera, do derretimento, ele era feito de forma mais convencional, com a panela direto ao fogo, onde a cera não passava pela água. Então acontecia da cera ficar com cheiro forte e tonalidades mais escuras, que quando tem o contato direto ela naturalmente vai ali queimar, nem que seja o mínimo. Então esse processo que a gente faz aqui de estar colocando em banho-maria para derreter apenas pelo vapor, é um processo que traz muitos benefícios, já que a cera não vai ficar com contato direto, não vai pegar esse cheiro forte, vai ser mesmo um cheiro mais específico do produto em que a gente está utilizando, que é característico da florada, do que a abelha coleta. Então a gente utiliza as latas dentro do tambor e depois dele estar processado ali, derretido, a gente vai coar em um outro recipiente e levar para o laminador. Depois de coar a cera, a gente traz esse recipiente aqui, que é o laminador. Aqui ele está com boa parte de água, cerca de 70% dele vem água, até um pouco mais da metade, e a gente coloca a outra parte de cera. Colocando só cera, a gente vai ter muita perda, né? A gente colocando a água, a tábua vai mergulhar lá e vai buscar só a cera. Quando a cera está chegando ao fim, a gente percebe que a tábua já não sai com a cera em perfeição, já vem com falhas.
A cera fica aqui a cerca de 80 graus. A gente controla isso devido a ser elétrico, o equipamento. A gente pode fazer o dia todinho com essa temperatura e a gente vai ter sempre uma cera com a mesma qualidade, mesma textura, sempre mantendo esse padrão. A tábua precisa estar umedecida, né, encharcada de água, para que a cera não fique grudando. E quando a gente volta a tábua para a água lá, com a cera já pronta, ela vai esfriar a cera e soltar naturalmente. Aí a gente passa ela aqui 2 vezes dentro do recipiente, que é para a gente ter um produto bem mais resistente e com a textura mais aceitável pelas abelhas, também não fica quebrando e a gente tem um produto de melhor qualidade. Então às vezes a gente molha ali só um pouquinho da tábua na água, que é para, às vezes a gente percebe aqui que ficou um pouco mais fino embaixo. Nesse caso aqui mesmo a gente pode estar observando aqui, ó, na parte de baixo, ela não grudou bem. Então a gente coloca ela na água novamente, que é para ela ficar um pouco mais durinho, e quando a gente voltar ela para o recipiente de cera, ela vai conseguir ficar igual a outra parte. E a gente volta para cá, que é para ela já ser retirada a lâmina. Aqui depois de retirar as lâminas da tábua, aí sobra aqui as laterais, que elas ficam fininhas e que a gente volta ela para o recipiente, onde vai ser reaproveitado novamente. Vai derreter tudo novamente no banho-maria e a gente vai voltar ela para o laminador. Após as últimas, onde não tem mais como fazer esse aproveitamento em lâminas, a gente guarda para fazer a soldagem da cera nos quadros, que a gente faz de 2 formas. Além dessa com cera, que a gente coloca no canal para que a cera não fique caindo, a gente também dá um choque para que o arame fique bem grudado na cera. Assim a cera não fica caindo quando a gente leva ela para o apiário, onde às vezes a caixa pode tomar sol e fica ali um pouco mais vulnerável, a cera pode ficar caindo. A gente faz esses 2 processos. Depois de prontas, é hora de passar as lâminas de cera na máquina para fazer os alvéolos. Mas antes é preciso limpar todo o equipamento, como explica o José Ricardo Júnior. Aí tem algumas fórmulas, né? Tem só água com sabão, tem algumas pessoas que usam álcool, água e mel. E cada pessoa utiliza uma fórmula diferente. Que a gente hoje está utilizando água com sabão, com detergente. A gente geralmente utiliza o neutro, né? Para não deixar gosto na cera, não danificar. Agora aqui é uma das últimas partes, né, do beneficiamento da cera, que é onde a gente chega para alveolar, fazer a marcação da cera. A gente traz ela lisa aqui para o equipamento e ela já sai com a marcação aí para a abelha puxar os alvéolos, que facilita muito na hora dela fazer a puxada. A cera, que é um dos principais elementos, né, da apicultura. Hoje, para quem é apicultor e não tem a produção de cera, que tem que comprar no mercado, acaba deixando boa parte do seu lucro no comércio, né? Hoje o quilo de cera chega a custar R$60 e o quilo do mel é um valor bem inferior a isso. Então, quando a gente parte para fazer a compra no mercado, a gente perde muito do que seria lucrativo para o apicultor. Então outra questão importante, né, é a qualidade do produto. Quando a gente produz no nosso próprio apiário, a gente assegura essa qualidade, que tem uma cera limpa, pura e que as abelhas vão ter possibilidade melhor, né, de fazer o trabalho. A gente encontra situações aí na região de apicultores que já sofreram bastante questão de ter prejuízos com adulteração de cera e colocam para fazer o beneficiamento em alguns locais e as pessoas acabam adulterando a cera com produtos que as abelhas não aceitam. Então a pessoa, além de perder o dinheiro, perde a cera e perde a produção do ano, é que as abelhas
levam a maior parte do tempo é no início, onde ela vai ter que puxar todos os alvéolos. Ela vai pegar a cera só marcada e vai puxar tudo. Então se perde esse tempo, aí já, como o período chuvoso é curto, vai perder praticamente toda a produção do ano. Uma vez alveoladas as lâminas, é hora de padronizar para caber tudo direitinho nos quadros. Tem uma tábua, que ela é específica já padrão dos quadros, e a gente utiliza ela para que a gente tenha a cera no tamanho ideal para ficar com certo espaço no quadro também, para não ficar tudo grudado de um lado e do outro. Já que a abelha também precisa se movimentar entre os quadros, ela precisa de um certo espaço. Então ela vem um pouquinho menor do que o quadro, só para a abelha ter esse espaço de circulação no processo de estar fazendo os alvéolos e circulando ali também com material coletado de pólen e néctar que ela vai colocar nos alvéolos depois de estar pronto. E a gente já sai com o produto todo padronizado. Também faz a lâmina já no tamanho em que dá para dividir, e cada lâmina dessa dá para 2 quadros. A gente já faz a lâmina, a tábua já é toda medida para que a gente não possa estar perdendo a cera. Coloca ela toda já padronizada para quando a gente dividir ela no meio, fica 2 quadros do mesmo tamanho. Quando a gente termina de fazer o processamento, né? Aí a gente vai usar, mas se acontecer de ficar sobras de cera, da gente ter a cera guardada, a gente precisa armazenar em locais bem adequados, locais onde não ocorra que a cera fique vulnerável, fique em espaços abertos, que vai ocasionar o ataque de traças. Quando a traça chega, ela vai consumir toda essa cera, deixar ela toda estragada e as abelhas não vão querer mais, até mesmo porque a gente não vai ter nenhuma estrutura dela para conseguir colocar nos quadros. É importante que a gente guarde embalagens, tem embalagens plásticas, em caixas, em dornas, que a gente também pode armazenar o produto bruto ainda, que vai dar uma maior segurança para o apicultor ter o seu produto de qualidade durante o tempo que ele não vai estar usando, e quando ele for usar vai ter um produto de qualidade ainda. A parte da cera a gente tem equipamentos, né, que a gente encontra no mercado. Para apicultores que já têm um número de colmeias mais elevado, é importante que a pessoa tenha esses equipamentos para estar auxiliando no processamento. Hoje, como o preço da cera está a cerca de R$60 no mercado, a pessoa vai diminuir bastante esses custos, já que a pessoa vai processar sua própria cera e vai garantir qualidade. Um equipamento como cilindro, alveolador, que chega a ser um cilindro hoje mais de R$1.000 no mercado aí, e um alveolador que passa de R$300, R$400 até, e que pode dar um pouco de qualidade ao seu produto e também diminuir os custos. Um apicultor que tem poucas colmeias, aí 2, 3, até 5, talvez não vai valer tanto o investimento. Mas é importante que mesmo ele não tendo equipamento, mas tendo sua cera, já vai também diminuir os custos, já que vai pagar aí cerca de R$8, R$6 para fazer o processamento todo de alveolação, e vai ter o seu produto também com qualidade. Então é importante que a pessoa consiga, se tiver como fazer os investimentos, é importante que a pessoa faça isso, porque vai ter maior rentabilidade lá no futuro. Então, quando a gente parte para o mercado para comprar todos os insumos que é necessário, às vezes não vai trazer tanto retorno como se a gente fizer os investimentos nos produtos que a gente vai precisar durante todos os períodos, já que se a gente tem atividade como geradora de renda, é importante que a gente também tenha os equipamentos que vai auxiliar em todo o processo. Aí essas questões todas são muito importantes de a gente ter como apicultor e vai auxiliar muito. A cera hoje 1 kg são 12 lâminas em média, e uma colmeia vai utilizar cerca de 5 a 10 lâminas, dependendo do que a gente vai fazer. Para captura, hoje a gente utiliza apenas 3 centímetros em cada quadro, já que a gente utiliza a cera
para captura apenas como chama e guia das abelhas para que ela não vai fazer a cera, o complemento todo torto. Então vai funcionar como guia e também como um chama no caso da gente capturar enxames voadores. E já nas melgueiras a gente precisa utilizar o quadro completo, que é para acelerar também o processo de produção de mel, e as abelhas têm um período curto para isso, já que o nosso período chuvoso aqui no semiárido é bem curto, dura aí cerca de 4 meses no máximo. Então a gente precisa estar sempre um passo adiante. E a gente vai utilizar a metade de uma lâmina dessa em cada quadro. Então, se um quadro de uma colmeia padrão, uma melgueira tem 10 quadros e a cera só tem 12 lâminas, 1 quilo, a gente vai estar aí com muita cera, a gente vai precisar de muita cera. Se for um apicultor que tem aí um número elevado de mais de 20, 50 caixas, e para quem tem mais de 50 caixas, de 100 caixas, então vai acabar tendo um custo bem elevado. E no final talvez o preço do mel não vá conseguir abater todos os custos e o lucro vai acabar desaparecendo. Agradecer a todos aí que estão assistindo o vídeo, que se a gente tiver alguma dúvida, que possa estar aí colocando nos comentários. E a gente vai estar buscando responder o mais rápido possível, de acordo com o nosso conhecimento. A gente agradece muito, quem quiser pode comentar, sugerir, fazer alguma ideia. E que a gente vai estar sempre trazendo as discussões para que todos possam estar também sendo informados, pessoas que tiverem as mesmas dúvidas, a gente vai estar aí à disposição. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.